Fluminense tem um jogo importantíssimo no dia 22, numa sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h30, por aí, contra o Fortaleza. O Fortaleza é um clube que ele está ali no G4, está brigando, vamos assim, é remoto, mas ele tem chance de ter de título, conquistar o Campeonato Brasileiro. E hoje em dia, a data FIFA tomou conta, o assunto SAF tomou conta da data FIFA, um período que a gente deveria estar discutindo, conversando, pressionando, exigindo melhoras do time, observando. Eu acho que os jogadores devem estar isolados lá no CT, tentando resolver essa questão. O Mano Menezes, que nesse momento, nessa data FIFA, tem o time completo, menos o Arias, que está com a seleção colombiana, mas ele tem o departamento médico dele praticamente vazio. Eu espero que o Ignacio também esteja fazendo as atividades. O Fluminense tem problemas defensivos ainda, mesmo com o retorno do Thiago Silva, vejo um Fluminense muito exposto defensivamente. O ataque, o time num conjunto, ele não é um time equilibrado, não tem se mostrado equilibrado, e que traga para o torcedor essa confiança de que ele vai fazer um bom resultado, mesmo jogando em casa, contra o Fortaleza. E aí, para piorar, a diretoria que não tem essa força dentro da federação, dentro da Confederação Brasileira de Futebol, permite a escalação do Rafael Claus. A gente sabe muito bem que, principalmente nesses jogos no Maracanã, e como foi durante todo o Campeonato Brasileiro, o Fluminense sendo prejudicado, o Fluminense é o time do Campeonato Brasileiro que menos teve pênalti marcado a seu favor. Aí você vê como o Fluminense também foi prejudicado. E o futebol já não ajuda. Um time muito prejudicado pela arbitragem, e o futebol que não ajuda. Um treinador que chegou no meio do caminho, apareceu como uma proposta, essa proposta parece que foi abandonada com aquela pressão alta no campo do adversário, pressionando a saída de bola. Depois o Fluminense se tornou um time reativo, um time de contra-ataque. Parece que o Mano vai testando ideias durante o campeonato. Mas é uma situação que a gente precisa focar nesse jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o Criciúma, no jogo contra o Cuiabá, esses 3 jogos em casa, o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Arena. A gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Esse negócio de SAF vai ficar para o ano de 2025, e se ficar, irmão, o camarada lá, o Mário chegou e falou, é outubro, em novembro, agora o projeto tá pronto, a BTG fez o projeto, tá tudo certo, agora vamos atrás de investidores. Não é assim, né? Num estalar de dedos. O pior é que, por falta de jogo, esse assunto ganha força. Aí vem o negócio da Portuguesa de Desportos, 1 bilhão, a portuguesa lá de São Paulo está sendo vendida, está formando uma SAF, daí todo mundo fala, porra, se a Portuguesa custa 1 bilhão, o Fluminense 1,5 bilhão, 2 bilhões, né? Como se tivesse, né, investidores, um sheik árabe a comprar o Fluminense. E a gente não sabe nem qual é o modelo. O Globoesporte.com já falou que é um grupo seleto de poucas pessoas, porque o nosso presidente é centralizador, que ficam reunidos numa sala fechada decidindo, e tem até segredo de justiça com relação ao projeto da BTG e o que o Fluminense quer. Você não sabe se o Fluminense quer vender 49%, que eu acho que não vai conseguir vender. A gente não sabe se vai ser 75%, se vai ser 90%, como é o caso do Bahia, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. A gente não sabe. E vão ficar sem saber. Quando tiver o comprador, o cara vai comprar aí que a gente vai ficar sabendo. Quando o novo dono do Fluminense, quando sair o dono atual, que é o Mário Bittencourt, e tiver um outro, o dono atual que não morre uma grana com isso. Ainda torra a grana com péssimos jogadores velhos, né, e vendendo garotos baratinhos, como se fosse na feira. Quando tiver um novo comprador, a gente vai saber o modelo. Quando esses documentos estiverem à disposição do Conselho Deliberativo, pelo menos. Chegou na mão do Conselho Deliberativo, vai começar a vazar. O Fluminense quer vender 75, quer vender 90. Mas isso é para o ano que vem, mano. Não vai aparecer um comprador em novembro, em dezembro. Isso vai ser finalizado no ano que vem, se não for depois do Mundial de Clubes, se não for para próximo das eleições. Então não adianta a gente ficar especulando, tentando ali ou aqui, tentar descobrir, especular. O Fluminense
vale 1,5 milhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões. Cara, a gente tem que focar nesse campeonato brasileiro. Tudo relacionado à SAF pode se diminuir ou acrescentar dependendo em que divisão nós vamos estar em 2025. Se cairmos para a Série B, o prejuízo será enorme. Em termos de SAF, de compra, em termos de esportivos, em termos financeiros, transmissão pela TV, o que foi acordado, tudo. Tudo é um prejuízo enorme para o Fluminense ir para uma Série B. Não conseguir uma vaga para a Sul-Americana já é um grande prejuízo. Você jogar somente o Campeonato Brasileiro, como foi o Santos esse ano, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sem ter uma Sul-Americana, uma Libertadores para disputar no ano de 2025. Ah, mas tem um Mundial de Clube no meio do ano. Isso já estava previsto. Então, que a torcida bote na cabeça dela, que nós, torcedores, precisamos colocar, que a galera precisa ir para o jogo contra o Fortaleza, precisa ir para o jogo contra o Criciúma. Precisa, nesse momento, cobrar mudança, cobrar melhora no time, apoiar o time na arquibancada, focar no Fortaleza, focar em somar os benditos 45 pontos, que eu acho que agora 43 e 44 já livra a gente de um possível rebaixamento. São 2 jogos. Os 2 próximos jogos do Fluminense são em casa. O que está me deixando preocupado é a torcida do Fluminense não falar mais do Fortaleza. Não falar mais de Campeonato Brasileiro. Só ficar o assunto SAF, o assunto SAF, o assunto SAF, como se a gente pudesse decidir ou resolver alguma coisa. Se esse assunto é nem levado para nós, torcedores, Claro que mais lá para frente, quem é sócio torcedor vai poder votar e dizer se aprova ou não o que foi acordado, o que foi feito, posto em documentos para se tornar uma SAF. A gente em algum momento vai precisar do nosso voto. Isso é lá para frente. Mas nesse momento, acho que o Fluminense precisa melhorar tanto no setor defensivo, precisa resolver situações das laterais, lateral direito, se o Samuel Xavier precisa ser titular ou não. Isso que a gente deveria estar debatendo. Isso que a gente deveria estar na rede social cobrando. Porra, não quero mais o Samuel Xavier, eu quero fulano de tal na lateral, o lateral esquerda, porque o Gabriel Fuentes não joga. Na zaga, o que está acontecendo com a zaga, quem deve ser o parceiro de zaga do Thiago Silva, no meio de campo ali na volância, porque o Lima é titular, porque fulano não joga, porque o Terãs não joga, porque o Marquinhos não ganha chance na ponta direita, né? Porque os garotos não ganham oportunidade. Já era para a gente estar debatendo isso nas redes sociais, que é tão importante e que tem a sua influência para quem está lá comandando. Quantas vezes eu vi assuntos desses serem debatidos na rede social e o treinador mudar dentro de campo, mudar na escalação, por quê? A rede social está pedindo, a torcida está pedindo e o camarada acaba ouvindo. Por que não utilizar o Riquelme Felipe? Por que não utilizar o Isaac? Por que não utilizar o outro Isaac que já tem experiência na equipe profissional? Por que o Terãs também não é utilizado como meio armador? Formação estática, mas não. Parece que esse assunto SAF entrou de uma forma que é importante debater, mas eu acho que tem uma coisa na fila, em primeiro lugar na fila, que é esse jogo, esse bendito jogo contra o Fortaleza, porque se a gente perde esse jogo, se a gente empata esse jogo com o Fortaleza e a gente entra no Z4, faltando 4 jogos, amigo, cara, vai ser um barata voa danado. E a pressão, psicológico, tudo muda de um dia para o outro. Só resta pra gente vencer esse jogo contra o Fortaleza. Essa vitória contra o Fortaleza vai ditar o ritmo do jogo contra o Criciúma. Bom resultado, a gente vai com moral contra o Criciúma. Um mau resultado, a gente vai com a pressão ainda maior pro jogo contra o Criciúma. Porque o jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena é complicado. Do Palmeiras, última rodada, brigando pelo título, é mais complicado ainda. A gente tem que resolver essa fatura logo, nesses 2 próximos jogos. Vamos falar de SAF? Vamos conversar sobre SAF, debater, fazer pressão para o Fluminense ser vendido da melhor maneira possível? Vamos. Mas tem um assunto mais importante, em primeiro lugar nessa fila, que é o jogo contra o Fortaleza. Vamos debater, conversar sobre a escalação, exigir mudança no time, melhora dentro de campo, para a gente fazer os 3 pontos na sexta-feira, dia 22. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!